Boa tarde, queridos paroquianos, amigos. Como é bom ter esta possibilidade de entrar neste momento um pouco particular, sofrido, nas vossa casa e renovar um pouco mais a saudade do coração. Então, a primeira coisa não é que eu fugi da paróquia, só me afastei, sendo que as atividades pastorais estavam fechadas, como até hoje me parece, ficam fechadas. O superior regional, Padre Pedro, me convidou, então, para morar com ele na casa regional em Vila Mariana. Até o começo do mês de maio, meu tempo em casa foi de preparar as refeições. Café de manhã, almoço, janta, um trabalho e um cansaço de não pouca conta. De rezar também. E terminar um livrinho de reflexão sobre um texto bíblico. Naquelas semanas chegou uma dificuldade séria da saúde. Glicemia, pressão, começaram a pular, o distúrbio do sono começaram, falta de voz, o cansaço pesado. No final, o superior decidiu de partir para Ibiporá, Londrina, onde temos uma casa para animação missionária, a cura dos padres idosos ou necessitados de curas médicas. Londrina fica um pouco poupada por agora, a respeito da pandemia em geral. É possível utilizar os serviços médicos nos hospitais e nas clínicas. Estou exatamente cumprindo várias consultas e aos poucos a saúde está voltando. Não esqueci, evidentemente, a gente da paróquia, em particular nas minhas orações, mas também seguindo no celular as várias atividades muito bonitas que a paróquia, a gente, vocês estão vivendo. Característica e atividade seja de caráter litúrgico, que de solidariedade, inclusive no assentamento. E por isso eu fico muito, muito feliz. Pensando a carta pastoral do bispo, nasceu uma coincidência comigo, sendo que o assunto que preparei para o retiro dos seminaristas diocesanos é o mesmo texto que inspirou a carta do bispo. Sob o convite do Padre Raj, pensamos que fosse uma boa ocasião para dar uma olhada a este texto muito bonito. Se trata do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Agora vou apresentar um esquema do texto, para aprofundá-lo depois no curso deste mês. Seria belo, acredito, que fosse conhecido diretamente para vocês, se preparando nesta forma a melhor compreender a explicação nas próximas vezes. Por último, a situação que estamos vivendo, e você em particular, nas famílias, leva um pouco ao desânimo, ao medo, à insegurança pela vida, pelo futuro, além de afetar o presente duro e sofrido. Mas tem uma palavra que nós não podemos esquecer. Jesus fala dizendo: estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não é fácil, nesses momentos, encontrar naquela fé linda e limpa que conduziu os nossos dias até alguns meses atrás, a força para continuar a rezar naquela forma. Certo, a fé é sempre a mesma, mas agora vivida numa prova muito difícil. É por isso que uma outra palavra de Jesus nos encoraja, quando ele fala dizendo: coragem, eu venci o mundo. Talvez a fé pode ter este nome, coragem, para caminhar e nos tornar mais simples, mais abertos aos outros, menos orgulhosos, mais purificados. E depois,
temos no nosso coração, nos nossos olhos. A Mãe, Nossa Senhora dos Anjos, que está repetindo para nós também aquela frase que disse aos serventes na boda de Caná: fazei o que ele vos disse. Como vamos saber o que Jesus nos está dizendo? Sim, a palavra ilumina, mas é o coração que vai falar. Em todo momento, nesta situação, Jesus nos vai dizer a mesma coisa. Coragem, a mesma palavra que sua mãe disse: fazei o que ele vos disse. Agora apresento rapidamente a síntese da narração de Lucas, capítulo 24, os discípulos de Emaús. Os discípulos partem de Jerusalém, que são tristes, desiludidos, como nós tal volta, em particular neste tempo, mas voltam em Jerusalém, entusiastas e comovidos. O que aconteceu? No meio do caminho, onde estavam fugindo de Jerusalém, está o encontro com aquele viajante desconhecido que está à origem da mudança deles, da pessoa frustrada e incapazes, como eram, em reconhecer Jesus, ao feliz reconhecimento de sua presença. Este é o caminho da fé, que produz neles uma passagem de uma falsa ideia à espera de um Messias político nacionalista, a compreensão em vez do verdadeiro rosto de Deus, Jesus, de um projeto de vida novo. Esta passagem de ter uma incapacidade de ver Jesus, porque os olhos são fechados, a reconhecê-lo, na aceitação do que ele mesmo interpreta nas Escrituras e parte o pão conosco, é a nossa possibilidade também hoje. A incapacidade de reconhecê-lo de olhos, de coração, mas ele, na sua presença, na palavra e na Eucaristia, ele é presente e vivo e nos fala e nos muda. E depois desta experiência da Eucaristia, a partilha do pão dos discípulos, decidiram de se jogar com a própria fé renovada, de verificar com os outros apóstolos o que estava acontecendo. Esta é a fé, completa no Cristo ressuscitado. É a vida da igreja, é a vida da comunidade. Agora passo rapidamente de novo o itinerário do texto. Tem um primeiro momento que é o caminho. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. E os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Caminhavam. Eram discípulos em caminho. Para nós é a mesma coisa. Se falta o desejo de caminhar, não vamos encontrar que nós mesmos e não Jesus. Então, o encontro com Jesus acontece caminhando na fé, partilhando entre nós o que estamos vivendo, iluminados pela palavra. Um ponto a verificar poderia ser: qual é a capacidade de relacionamento que nós temos com Deus e com os outros? Quais são os obstáculos, a distância que nós temos a descobrir em nosso coração que impede o reconhecimento de Jesus na vida nossa e na vida dos outros? Caminhar. O segundo ponto é acolher a palavra. Diz o texto: então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus explica a Escritura,
a nós. E a palavra traz luz e interpreta a nossa vida e a história do mundo. Se vamos acolhê-la de verdade, ela cria um espaço novo de fraternidade. Vamos verificar, então, a nossa capacidade de escuta, de acolhida da palavra na nossa vida cotidiana. É sempre tempo de tomar a sério a palavra de Deus, para avaliar a nossa vida, as situações interiores, os eventos delicados e sofridos que estamos vivendo. Só na palavra compreendemos um pouco mais o que está acontecendo de sombrio hoje. Terceiro momento do texto é a partilha do pão, que se torna o lugar do reconhecimento de Jesus. Diz o texto: sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos do discípulo se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente dele. Interessante porque Jesus não sumiu definitivamente, ficou com o seu Espírito Santo. A Eucaristia é o lugar da sua presença viva, completa, humana, divina, total. O fato também de nosso coração, às vezes, não ouvir, não perceber, não sentir a presença de Deus, é um sinal que Deus, a palavra é algo que é maior dos nossos sentimentos humanos. Deus desaparece Jesus para dizer que o horizonte, a fronteira da nossa vida, está no alto, está no céu. Seria bom então verificar a nossa capacidade de rezar, de fazer silêncio, de adorar. A Eucaristia está ligada intimamente à vida. A pergunta poderia ser: quais são os sinais da presença de Deus na nossa vida, com que a gente, nos encontrando, possa dizer: olha, encontrei um homem, uma mulher boa, amável, cheia de Deus. Este é o sinal que o anúncio está passando. Como é que a gente participa da missa na paróquia? Só naquele momentinho que fica fechado em si mesmo, ou a gente leva algo de importante pelos outros? No final, o quarto momento do texto é que depois da partilha do pão, depois da Eucaristia, os dois se tornam missionários. Diz o texto: então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram, contaram o que tinha acontecido no caminho. Se levantar, né? Se trata de nos levantar das nossas posições, conhecimento, para seguir a palavra. Vamos verificar qual é o nosso desejo de anunciar a palavra de Deus. Tantas são as missas que nós participamos, tristemente não neste momento, mas quanto está engrandecendo o desejo de anunciar o Cristo ao mundo e ao povo de hoje. Bom, que a Virgem Maria nos acompanhe neste caminho de fé para encontrar um pouco mais Jesus, que se torna vivo também na nossa vida hoje, provada no fogo deste sofrimento físico e espiritual. Ela nos acompanha e nos abençoa. Até o próximo, se Deus quiser. Amém.